Seja bem-vindo a mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estamos estudando o primeiro trimestre de 2022 desta revista, da Convenção Batista Fluminense. O título central da revista é Liberdade, lições do Pentateuco para os nossos dias. Quem escreveu, quem é o autor dessa revista é o pastor Silvio Cândido Torres. A biografia completa já está nos vídeos anteriores, acho que foi o primeiro vídeo, não sei, mas os irmãos, dá uma olhadinha lá, por favor. Então, irmãos, iremos estudar a lição 6, e essa lição tem como texto base Êxodo 7, 22, Deixa eu botar aqui só um instantinho aqui, lição correta. Só um instantinho. Aí, agora sim. Êxodo 7, de 7 a 22 e 14, de 15 a 30. São esses dois textos que nós vamos trabalhar nessa lição 6. O título da lição é Lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Então, irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqueles que ainda não se inscreveram, se quiser se inscrever, e já esteja fazendo parte aqui da nossa escola bíblica dominical, Tem um digital, mas é porque nós estamos trabalhando agora, estamos trabalhando assim, através do YouTube, do vídeo. Então, irmãos, a introdução, o autor começa assim: hoje iremos, não vou ler esses versículos, por quê? Porque são um texto grande e a gente vai acompanhar durante a revista citando alguns versículos, e o texto que eu citei é para os irmãos estar fazendo estudos na sua casa, Então diz assim: hoje iremos refletir sobre uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia Sagrada, a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, O povo escravo no Egito. Estudaremos que a poderosa mão do Senhor, a qual agiu a favor da libertação desse povo, ainda hoje não está encolhida para trazer libertação a todo aquele que invocar o seu poderoso nome, Então nós vemos que Deus operou no passado, também opera nesses dias atuais. Basta que invoquemos o seu nome, o nome do Senhor Jesus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é qualquer nome, é o nome do Senhor Jesus Cristo que nós seremos salvos. Tudo que pedir em meu nome, assim disse o Cristo, ele concederia. Então diz assim: ainda hoje não está encolhida para trazer a libertação a todo aquele que invocar o seu poderoso nome. Como Deus libertou o povo de Israel lá no passado, ele também é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será de sempre. Deus não tem variação de pensamento, não muda. Deus não muda, Primeiro ponto do nosso estudo aqui diz assim: a terrível realidade da escravidão e a salvação do Senhor. Esse povo, irmãos, estava sofrendo muito, porque eles foram para lá com o propósito de fugir da fome, e ao passar do tempo eles se multiplicaram muito, e o faraó achou que eliminando as crianças, os filhos machos, estaria diminuindo a população de Israel. Diminuindo essa população, não teria condição de crescer e demais, Então diz assim: a terrível realidade da escravidão e a salvação do Senhor. Anos seguidos, israelita amargava um cativeiro terrível de 400 anos do Egito. Guarde bem, irmãos, 400 anos. Por quê? Porque Deus já tinha falado para o próprio Abraão que depois de 400 ele visitaria
e libertaria esse povo da terra, né? Ele seria peregrino ali naquela região, e depois de 400 anos ele visitaria novamente seu povo para trazer liberdade. Um propósito de Deus assim. Sem dúvida, aquele foi um tempo de muita humilhação devido à condição de escravo, postos para a realização de trabalhos forçados. Como que eles viviam lá? Eles amassavam o barro, faziam os tijolos com a palha para dar sustentação e ali no trabalho braçal mesmo, né? Deus parecia estar em silêncio diante do clamor do povo, o qual orava e implorava por ajuda. Êxodo, vamos ler aqui o Êxodo, né? Êxodo 2. Êxodo 2, 23 e 25. Esses 3 versículos aqui. Êxodo 23 a 25. E aconteceu depois de muitos dias desse, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram o seu clamor e subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus seu gemido e lembrou-se Deus, né? Do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel e conheceu-os Deus. Então Deus dá a conhecer que a revelação para que, através de Moisés, fosse liberto aquele povo. Então, era uma promessa já que depois de 400 anos de servidão ali no Egito, ele seria visitado pelo Senhor. Durante esse tempo, porém, Deus preparava o seu povo. Então, era uma maneira de preparar o povo, né? Não podemos nos esquecer de que esse cativeiro foi anunciado por Deus a Abraão. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, lá no princípio, né? E os irmãos sabem que o Gênesis quer dizer princípio, começo. Então, nós vamos aqui, irmãos, no capítulo 15, versículo 12, os irmãos acompanham aí. Capítulo 15, versículo 12 a 16. Então diz assim: e pondo-se o sol, pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto, grande escuridão caíram sobre ele. Então, essa é uma visão que Abraão teve, né? E caindo o sol, né? Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e uma escuridão. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-ão afligirão 400 anos. Então Deus já tinha essa promessa, olha só. É bom que os irmãos entendam isso. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. Então os irmãos veem que a promessa... tem o versículo 6, né? 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então essa quarta geração, nós podemos dizer que seja o próprio povo de Israel ali em escravidão, né? Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus já tinha já preparando o povo, né, em silêncio nesse período de 400 anos ali de escravidão, de humilhação, Deus preparando o povo para que ele fosse tornar-se bem forte, que a jornada no deserto, eles teriam que ter essa jornada no deserto, preparando já para grandes obstáculos. Duraria 400 anos. Aprendemos que o plano de Deus tem um tempo, uma condição para o nosso crescimento. Tem um tempo, plano de Deus, né? E uma condição para o nosso crescimento. Mesmo que muitas vezes não venhamos entender a demora e a circunstância, para aquele povo, Deus parecia distante e impotente para ajudá-lo. Então, essa era a percepção do povo de Israel. Parecia que Deus não estava atento às situações que ele estava passando ali, e que achava que Deus não poderia ajudá-lo.
Assim, irmão, acontece na nossa vida quando algum fato diferente acontece que nós não queremos. Parece que nós pensamos que Deus não está a nos observar e deixamos de acreditar nas promessas de Deus. Todavia não estava e nunca estará. Deus não socorre de forma atrasada, mas Ele usa todas as coisas para louvor da sua glória e para o nosso crescimento. Deus usou a vida de Faraó para que o nome dele fosse glorificado. Deus usou o povo do Egito para que o nome dele fosse glorificado. Deus usou o próprio povo de Israel para que o nome dele fosse glorificado. E para o crescimento nosso, né? Para que nós cresçamos em fé, em amor, em graça, né? Assim, o louvor da sua glória, assim todos os acontecimentos no mundo, em nossa vida, ocorrem conforme a sua vontade, conforme a vontade de Deus, dentro do tempo que Ele estabeleceu, o cronos de Deus, o tempo de Deus, né? Na libertação do povo de Israel, podemos observar a grandeza extraordinária e sobrenatural do Senhor. Quantos milagres, irmãos, Deus fez ali, né? Deus fez sinais e maravilhas ali, porque foi necessário para que eles acreditassem num Deus maravilhoso. Até então não tinha surgido um Deus tão grande, né? Igual o nosso Deus. O grande projeto de Deus era resgatar o povo exclusivo para ele, capaz de testemunhar todas as nações que foi salvo da escravidão para a liberdade, unicamente pelo seu poder. Então, era para que o povo testemunhasse às outras nações o que Deus tinha feito com o povo de Israel. Essa liberdade deveria ser profundamente marcante e deveria estar gravada na mente, no coração de Israel, de modo que todas as gerações futuras se lembrariam. Por isso que muitos têm desviado do propósito de Deus, porque logo se esquece das bênçãos, né? Deus sempre está mandando bênçãos sobre a humanidade e eles não entendem, não observam a grandeza do nosso Deus. Assim, quando qualquer israelita passasse por qualquer outra opressão ou provação, se recordaria desse acontecimento e que a salvação vem do Senhor, né? Então, para que ele se lembrasse do Deus e buscasse a Deus em tempos oportunos também. Portanto, a grande libertação de Israel da terra do Egito é um dos exemplos mais emblemáticos do poder de Deus. Com efeito, o Senhor efetuou extraordinários sinais e maravilhas diante de um faraó com o coração duro, de um povo com a mente cauterizada pela escravidão. Observe essa palavra aqui, mente cauterizada pela escravidão. Eu tive o cuidado de pegar essa palavra cauterizada, que significa estado de impetinência e incredulidade. Ele estava tão incrédulo diante da situação da escravidão dele, que esqueceram das obras, dos benefícios que Deus já tinha feito, em que há mais sensibilidade de inconsciência e se torna inoperante. Apostasia, né? Então, quando você se torna inoperante a sua fé diante das circunstâncias, né? Esses sinais, já falei isso aqui, mente cauterizada, escravidão. Esses sinais são conhecidos com as 10 pragas, os 10 sinais, os 10 mandamentos. As 10 pragas e os 10 sinais. Estou misturando aqui um pouquinho. Do poder de Deus para subjugar o coração de Faraó e libertar o povo de Deus. Vejamos quais foram esses sinais. Então, irmãos, Deus atuou com os sinais, prodígios, que são as 10 pragas, ou os 10 sinais, né? As 10 pragas do Egito, demonstração do braço forte do Senhor. Segundo tópico. As 10 pragas do Egito, demonstração do braço forte do Senhor. Êxodo 12, 12. Então nós vamos ler esse texto, que é o texto base desse segundo tópico. Êxodo 12,
12, né? Vamos ler aqui. E eu passarei pela terra do Egito. Esta noite ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, sobre todos os deuses do Egito, e farei juízos. Eu sou o Senhor. Então, irmãos, Deus, ele começa a fazer as maravilhas para que o povo saia. Essa última praga, irmão, essa última, aliás, esses sinais, esse último sinal, foi a mortandade dos primogênitos, aonde Faraó viu o seu primogênito do herdeiro morrer, porque não tinha o sinal do cordeiro, que esse sinal do cordeiro é o próprio cordeiro Cristo, né? Era uma tipificação de Cristo passando com sangue. Hoje nós somos lavados no sangue purificador de Cristo. Então diz assim: as 10 pragas lançadas no Egito possuíram muito significado. Através delas o Senhor estava sinalizando ao povo de Israel o seu cuidado. Então, um dos propósitos que Deus estava sinalizando que ele cuida do povo. No mesmo tempo, seu juízo. Então, Deus estava trazendo juízo. Ele furou sobre os deuses das nações ímpias. Deus também, nesses dias, também está preparando o juízo final para essas nações que não aceitaram o seu filho como Salvador. Tais como o Egito. No Egito tinha vários deuses, né? Não era um Deus só. As pragas lançadas sobre o Egito, portanto, tinham um duplo significado. Primeiro, era mostrar a Israel quem era o seu Deus. Então, primeiro, dizer, eu sou Deus, eu sou o que sou. Essa foi a palavra que Moisés perguntou, qual vai ser o seu nome? Qual Deus que eu vou dizer quem é? Aí ele disse, eu sou o que sou, né? E tinha um duplo sentido, significava primeiro mostrar a Israel quem era o seu Deus, o Deus da aliança com os antepassados dos israelitas, o qual estava os livrando. Por sua vez, o povo de Israel deveria dedicar-se exclusivamente ao Senhor e servi-lo para sempre. Então, Deus estava pedindo exclusividade para com Israel, para que obedecesse a ele incondicionalmente. O segundo significado, talvez o mais conhecido, para punir os egípcios por sua idolatria. Entende? Então nós entendemos que a nação egípcia do Egito era idólatra. Com as pragas, Deus mostra que seu objetivo era trazer arrependimento para os egípcios, mesmo sabendo que tal não aconteceria. Irmão, uma coisa que Deus abomina é a idolatria. Por quê? Nós podemos pensar. A idolatria, Deus dá, vamos dizer assim, dá tudo sustento ao homem. E o homem vai e agradece a outra pessoa que não é ele. Isso é ingratidão, né? Nós podemos dizer assim. E Deus dá tudo ao ser humano para que ele se torne feliz. E ele vai lá e se prostra a um Deus que não tem poder nenhum. A um Deus que não pode operar maravilhas, sinais como nosso Deus. Os juízos e punições de Deus visam sempre o arrependimento do pecador. Então o juízo de Deus é para que o homem se arrependa. Hoje ainda podemos ver pessoas sofrendo por conta do pecado. Contudo, mesmo assim, parecem incapazes de arrependimento. Antes, ao contrário, blasfema ainda mais contra o Senhor e contra os seus servos. Então, irmãos, claro que Deus vai mandar justiça, né? Mandar, não quero dizer a palavra castigo, mas justiça, né? Para que se arrependam e eles vão blasfemar mais ainda de Deus e daqueles que servem a Deus. As lições que podemos extrair a partir da narrativa das pragas que Deus lançou sobre o Egito estão distantes dos nossos dias. Outro importante significado sobre as pragas, e as quais foram lançadas no Egito, tinha como objetivo subjugar os deuses daqueles e mostrar que há um só Deus, e que os deuses criados pelos homens, nem mesmo para o faraó tinha poder algum. Então esse Deus, irmão, imaginário, né, extraído da própria mente do homem, como seria Deus, de que forma seria Deus,
que nós não temos capacidade de botar Deus na nossa forma, que Deus é além dos nossos pensamentos, né? E nós fazemos ideia como seria Deus, mas não colocamos em papel, não colocamos materializar Deus. Não podemos, porque Deus é espírito. Deus atua de forma extraordinária. Então, irmãos, que Deus queria dizer para eles que nada pode ser comparado a ele. Não tinha poder algum. As 10 pragas eram, portanto, profecias de julgamento sobre o Egito, né? E isso nós vamos ver em Êxodo 9:14. É o texto aqui que o autor vem colocando para a gente, e a gente vai ler aqui esse versículo 9:14. Êxodo 9:14. Vamos ler? 9:14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, sobre os teus servos, sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Então Deus é um Deus único. Não existe outro Deus fora desse Deus que nós estamos falando, o Deus de Israel, que se manifestou ao povo de Israel, a Jacó, a Abraão, a Isaac, os patriarcas. Ainda que as pessoas não aceitem, mas esse é o único Deus que existe. E ele faz esse julgamento na terra dos egípcios, né? Então não devemos prostrar diante de imagem de escultura, porque é abominável aos olhos de Deus. Eis a ordem das pragas. Primeiro, água transforma-se em sangue. Êxodo 7:14-17. Vamos ler Êxodo 7:14-17, né? Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o meu povo. Vai pela manhã a Faraó, eis que ele sairá às águas, põe-te em frente dele na praia e no rio, tomarás a tua mão e as varas que se tornam em cobra, e lhes dirás: o Senhor teu Deus, o Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara que tenho na minha mão, ferirei as águas e que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Essas palavras de Deus foram proferidas da boca de Moisés, né? Deus falando através de Moisés. Nós vamos ver também a segunda praga, que é rãs, a praga das rãs, que está em Êxodo 8, de 1-3. E depois disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó e dize: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusar de deixar-o ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos, e o rio criará rãs, que subirão e virão à tua casa e o teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras. Os irmãos, observem que não só foi punido Faraó, mas toda uma nação foi punida por causa da desobediência, né? De não deixar, de não ouvir a voz de Deus. Então, irmãos, deixa eu mexer, tá certo. Então nós vamos ver agora a praga dos piolhos, né? Está em Êxodo 8:16. E disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne piolhos por toda a terra do Egito. Olha só. Moscas, de 8:20-22. Depois os irmãos, não vou ler todos os versículos, os irmãos só vão acompanhando aqui. A quinta praga, peste nos animais. A sexta, úlceras, está em Êxodo 9:8. A chuva de pedras, Êxodo 9:13-18. A oitava praga,
gafanhoto, Êxodo 10, de 1 a 6. A nona praga, trevas, Êxodo de 10, 21. E a 10ª praga, a última praga, mortandade primogênito, o juízo final, Êxodo 11, 12. Então os irmãos observam que nessa última praga houve uma finalização do juízo de Deus. A instituição da Páscoa é uma maravilhosa simbologia da nossa redenção. Através dessa mortandade que houve, Deus que mandou colocar nos umbrais da porta, né? E aonde tivesse o sangue espargido do cordeiro, ali a morte não passaria. O anjo da morte não passaria, porque estaria o anjo do cordeiro. Então nós vamos ver que essa foi a instituição da Páscoa, a primeira Páscoa. A palavra Páscoa tem a raiz hebraica e significa passar por cima ou passagem. Ó, é o termo da palavra, né? Numa clara alusão ao fato de que o anjo do Senhor passou por cima das casas marcadas com sangue. Esse fato extraordinário mostrou ao israelita que o nosso Deus poupou Israel da morte. Por conseguinte, a Páscoa marca o nascimento da nação de Israel e também da sua libertação do povo. Então ali foram fatos extraordinários, que passa Israel a ser considerada nação e também sua libertação, a libertação da escravidão do povo do Egito. A Páscoa também representa uma maravilhosa tipificação da nossa redenção, ó, viu? Então a Páscoa representa a tipificação. O que é tipificação? É como se dizendo como já fosse acontecer, uma ilustração da verdadeira Páscoa, né? A Páscoa também representa uma maravilhosa tipificação da nossa redenção, uma vez que esse evento retrata Jesus Cristo e sua obra na cruz. João 1, 20, 1 Coríntios 5, 7, 8 e 1 Pedro 1, 18, 20. Vamos ler esse texto, irmão, que é muito importante, né? A Páscoa foi instituída lá em Israel, mas ela também foi uma tipificação, né, para os nossos dias. Então, João, vamos ver aqui, João, Evangelho de João, só botar aqui rapidinho, às vezes é João 1:29. Aqui, no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro, Jesus, né? Já João dá a sinalização do Cordeiro. E Coríntios, a carta aos Coríntios também, primeira carta aos Coríntios, Romanos, vamos ver aqui, Coríntios 5, 7, 8. Alimpai, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, Cristo, a nossa Páscoa, a verdadeira Páscoa é Cristo. Pelo que façamos festa não com fermento velho, mas com o fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade, né? Então, que nós fazemos a Páscoa com a verdade e sinceridade. 1 Pedro também, irmãos, está lá também referindo a isso também, né? Sobre a Páscoa. Então, vamos ver aqui. Sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como a prata, o ouro, que fosse resgatada a vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Então, Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, né? Então, continuando aqui.
poupando-nos da morte eterna. Então, quando Cristo subiu na cruz e fez essa redenção por nós, ele nos tirou da morte eterna, que nós ia morrer para sempre, por meio do seu precioso sangue vertido por nós. A Páscoa retrata a nossa salvação, alcançado por meio do sangue do Cordeiro, Cristo, vertido na cruz. A Páscoa ilustra a morte de Cristo por nós. As experiências de Israel em sua jornada do Egito até Canaã é o retrato do plano de Deus em nossa vida cristã, peregrinante e, por fim, triunfante. Cristo, a nossa Páscoa, nos garantiu redenção, liberdade e vitória. Então, através de Cristo, nós somos resgatados. Assim como o povo do Egito foi peregrino, nós também somos peregrinos nesse mundo que nós vivemos. E a nossa pátria é a pátria celestial, onde está o nosso Criador, onde está o nosso Salvador, Jesus Cristo, né? Coríntios 5:7. Acho que eu já li já li isso aqui. Agora nós vamos aqui para o terceiro tópico. O êxodo de Israel, a travessia pelo Mar Vermelho e a destruição final dos egípcios. A travessia do Mar Vermelho é dramática e mesmo no tempo emocionante. Interessante, né, que ele faz esse dramático e emocionante. A Bíblia Sagrada nos mostra que mesmo depois de todos os sinais e reveses, o povo egípcio sofreu. Faraó, obcecado em não reconhecer a sua derrota e os seus deuses junto o seu exército, vai ao encalço do povo de Deus. Moisés, por sua vez, direcionado por Deus, conduz Israel em direção à terra prometida. Entretanto, no caminho, depara-se com o Mar Vermelho, que é grande teste de fé. Por detrás o povo, Faraó e todo o seu exército, e pela frente o grande Mar Vermelho. Qualquer pessoa poderia supor que Israel tivesse sem saída, completamente, derrotado diante dos egípcios. Então, irmãos, Deus sempre está abrindo caminhos, mares, para que o seu povo, possa ter o escape. Aqui foi uma encruzilhada, mas foi necessário ter fé suficiente para atravessar esse mar. E quando nós encontramos em nossa vida um mar que tenta nos impedir de prosseguir na jornada espiritual, temos que ter fé suficiente para que Deus possa dissipar todo o encalço, todo embaraço, para que nós possamos ter liberdade. Todavia foi aí que o Senhor realizou o maior sinal de todos. Até então isso tornou o milagre da libertação de Israel ainda mais extraordinário. Deus abriu o caminho no mar, e toda a nação atravessou o Mar Vermelho sobre a terra seca. Olha só, interessante, né? O mar é um lugar onde é úmido, né? Onde o terreno está encharcado, porém eles atravessaram a seco. Todavia, o mesmo mar que foi salvação para Israel, tornou-se condenação para o Egito. Depois Deus usou as águas para afogá-los e separar definitivamente Israel dele. Assim como a Páscoa retrata a morte de Cristo, podemos dizer que a travessia do Mar Vermelho ilustra a sua ressurreição. Também representa uma das maiores manifestações do poder de Deus no Antigo Testamento. A Páscoa é a redenção por meio de sangue, e a travessia do Mar Vermelho representa a redenção por meio do poder. Então, irmãos, chegando quase ao final desse estudo, nós vamos partir para pensar e agir. Aqui, irmãos, ele fala assim: Deus ouviu o clamor do israelita e começou a agir em seu favor, a fim de libertá-los, até mesmo antes de entender o plano divino. Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo em silêncio. Lembre-se, Ele é fiel em suas promessas. Muitas das vezes, meu amigo, meu irmão, você pensa que Deus não está te observando, trabalhando, vendo a sua maneira de proceder, sua sinceridade, sua simplicidade. Deus olha com olhar compassivo para toda a sua criação. E Deus quer
ver filhos obedientes, filhos fiéis, e por isso que muitas das vezes Deus está trabalhando em silêncio e observando a cada um de nós. Mas Ele tem promessa para todos que são fiéis a Ele. Segundo, as 10 pragas do Egito são um chamado ao arrependimento. Também é uma manifestação do juízo de Deus sobre todos aqueles que têm o coração endurecido, que mantêm o coração cheio de orgulho ou mesmo confiam em falsos deuses. E a manifestação de que ninguém pode fazer as obras as quais o Senhor faz. Na verdade, Deus, quando joga algumas situações, igual às vezes acontece a desastres naturais, aliás, não que Deus jogue, mas que Ele permita, que aconteça, é para ver se o homem abre o seu coração e deixa de ser duro. Quanto o homem tem sido duro diante quando nós vemos coisas absurdas acontecendo nesse mundo, Mas o que ele espera é arrependimento sincero. E Deus está mostrando o juízo dele sobre o que ele quer, que todos amoleçam o coração, que não esteja o coração duro e se arrependam. E a manifestação que ninguém pode fazer, as quais só o Senhor pode libertar o povo. A Páscoa é a verdadeira tipificação da nossa redenção, por meio do sacrifício de Cristo. Jesus nos livra do pecado e da morte, nos liberta para sermos pessoas que Deus nos criou para sermos. Em Coríntios, vamos ler aqui, relembrando esse texto, Coríntios 5:7, que diz assim: para que nós alimpai-vos, pois, do fermento, que sejais uma nova para que sejais uma nova e mais massa, para como estáis sem fermento, porque nossa Páscoa foi sacrificada por nós. Então, quem sacrificou por nós foi Cristo, que morreu lá, e para que nos limpemos de toda imundície. Ao ordenar que o israelita observasse a Páscoa anualmente, Deus desejou que se lembrasse da sua fidelidade. Os irmãos sabem que a Páscoa era celebrada anualmente, para que se lembrasse da libertação da onde eles tinham saído, que agora eles eram livres, não estavam mais sob o jugo da escravidão. Assim como nós também, quando aceitamos Cristo e recebemos a Páscoa de Cristo, Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, nós lembramos de onde nós viemos, o pecado que nos escravizava. E Deus aqui desejou que se lembrasse da sua fidelidade e vivesse em obediência, atentasse quanto à vinda do Messias. Então, muito se fala pouco sobre a vinda de Cristo novamente, do Messias, O Messias já veio para salvar. João 1:29, ele fala sobre isso, Vamos ver, João 1:29. João 1:29. Que se no dia seguinte, fala sobre o Cordeiro, No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele, eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, já estava anunciando ali quem ia sofrer em nosso lugar, o Cordeiro, o Messias. Hoje nós esperamos o retorno de Cristo para levar a sua igreja, Então, lembre-se disso, que Jesus espera você de braços abertos. A travessia do Mar Vermelho é um exemplo da nossa união com Cristo. A morte da antiga vida para a ressurreição em uma nova vida. Esse milagre mostra a nossa separação do mundo, do pecado, para uma vida redimida em Cristo. Que lições, irmãos? Nós vemos que a Bíblia é um todo. Não existe o que estava escrito lá no comecinho, O Êxodo, falando sobre a Páscoa, a vinda de Cristo, e quando Cristo veio,
se cumpriu realmente as promessas de Deus. Por isso que as promessas de Deus, elas sempre vão cumprir, são promessas eternas. Então, irmãos, queremos ainda agradecer os amados irmãos que têm assistido o nosso estudo, têm compartilhado. Se você também quiser compartilhar aí, colocar qualquer coisa aí no comentário, pode ficar à vontade. Elogios, crítica, melhorar as nossas condições, né, aqui de comunicação. Inclusive nós estamos inaugurando agora a postagem do canal, se os irmãos quiserem acompanhar também. Se quiser inscrever no canal, fazer parte dessa escola também, será sempre bem-vindo. E o nosso maior objetivo aqui, eu já disse, é a propagação da palavra de Deus e sempre aprender mais, né, da palavra de Deus. São os ensinos eternos, né? A Bíblia é essa palavra aqui, ó, chamada Bíblia, são ensinos eternos. São a constituição do crente. Nenhuma outra constituição pode barrar a nossa constituição, porque ela é de Deus, ela veio do próprio Senhor, inspirada pelo Senhor. Homens inspirados, mais de 40 homens inspirados por Deus, né? Fizeram essa palavra aqui, né? Por isso que nós falamos que ela é a palavra de Deus. E realmente ela tem se cumprido ao longo de quase mais de 2000 anos, né? Estou contando daqui, do Ocidente. Não estou contando do Oriente, porque lá é outra contagem. Mas nós contamos antes e depois de Cristo. O Ocidente conta a história antes e depois de Cristo, né? Então, irmãos, sinta à vontade. Se quiser se inscrever no nosso canal. E agora vamos orar. Sempre termino o nosso estudo aqui orando, compartilhando com os irmãos. Vamos orar um pelos outros. É o meio mais rápido de chegarmos a Cristo através da oração. Sabia disso? O próprio Jesus, numa passagem aqui, eu acho que em Lucas, que ele fala que passou a noite toda orando. E nós oramos tão pouco, né? Então vamos orar agora, vamos agradecer a Deus. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, estamos aqui diante da Tua face, Senhor. Somos agradecidos a Deus por esse dia. Agora, Senhor, que nós já compartilhamos um pouquinho da Sua palavra. Somos agradecidos, Senhor, porque nos trouxe ao conhecimento da Sua existência. Através de várias pessoas que foram inspiradas para falar, para escrever, foram inspirados para fazer a Tua palavra, a Bíblia Sagrada. Hoje nós compartilhamos, Senhor, esta mensagem profunda que tem libertado muitas pessoas. Todos aqueles que querem ser livres. O texto central da nossa lição é libertação. E nós vemos que o povo lá do Egito, lá quando Israel estava na escravidão, clamaram. E o que falta a nós hoje em dia, Senhor, é clamar a Ti e buscar a Tua face. Porque o Senhor mesmo disse, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E quando nós clamarmos de todo o nosso coração, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, Tu virias sobre a nossa nação e sararia. Hoje, Senhor, nós falamos de tudo. Falamos de TV, de política e muito pouco falamos do Senhor para os nossos irmãos e amigos. Mas eu sei que o Senhor deu o direito do arrependimento para que nós usemos a nossa boca, a nossa língua para falar coisas novas, as boas novas de salvação. Que todos ao entrar nesse canal possam ouvir, através desse estudo, que Cristo é a nossa verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus, abençoe os ouvintes, os inscritos e todos aqueles que ainda ouvirão e passarão por esse canal. Em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado do nosso estudo,
Venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém? horas, compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 316. Você sabia que é possível ouvir a Rede 316 no seu smartphone ou tablet? Isto mesmo, basta instalar o aplicativo da Rede 316 e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, no seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O aplicativo da Rede 316 é gratuito e está disponível para Android e iOS em nosso site rede316.com.br.